Vamos então à segunda parte. Nós paramos aqui, quando nós estamos vendo a preleção, né, do Eusébio. O Eusébio falando. É por esta razão que nossos celeiros de luz permanecem vazios. O vendaval das paixões fulminantes de homens e de povos passa ululante, quer dizer, assustadoramente, de um a outro polo, a semear maus presságios. Até quando seremos gênios demolidores e perversos? Em vez de servos leais do Senhor da vida, temos sido soldados dos exércitos da ilusão, deixando à retaguarda milhões de túmulos abertos sob aluviões, quer dizer, aluviões de cinza, abundância de cinza e fumo. Debalde, em vão, exortou-nos o Cristo a buscar as manifestações do Pai em nosso próprio íntimo. Cevamos, quer dizer, estimulamos e expandimos unicamente o egoísmo e a ambição, a vaidade e a fantasia na crosta planetária. Nós estamos completamente iludidos, nós estamos numa turbulência ilusória, buscando o ter, né, buscando o aparecer, servindo a vaidade, servindo o orgulho, servindo o egoísmo, e perdemos tempo aqui. A hora que nós entendemos que o que estamos fazendo aqui é um aprendizado, um estágio rápido, como nós vimos na primeira parte, que é só uma encenação em um ato. Nós vimos aqui que a peça leva milênios, o ato leva séculos, uma existência é só uma cena, é só uma figuração. A hora que a gente entender isto, a gente vai olhar para essa ilusão toda com outros olhos e buscar aprender mais, servir mais, estar em sintonia com os trabalhadores do Pai com maior frequência, por isso vigiar e orar. Contraímos pesados débitos e escravizamo-nos aos tristes resultados de nossas obras, deixando-nos ficar indefinidamente na messe dos espinhos, na colheita dos espinhos. Nós ficamos indefinitivamente colhendo espinhos. Nós ficamos aqui o tempo todo limpando os espinhos, mas em vez de plantarmos boas sementes, nós continuamos colhendo espinhos e plantando espinhos novos. A gente não sai desse círculo vicioso enquanto não acordar. Enquanto estivermos na ilusão, estivermos dormindo, a gente não sai. Foi assim que atingimos a época moderna, porque ele aqui está falando desde a época de que nós começamos lá, né, com Krishna, com os hindus. Então ele está falando todos os tempos remotos. Agora ele está chegando aqui na época moderna, em que a loucura se generaliza e a harmonia mental do homem está a pique de sossopro, quer dizer, está na ruína. De cérebro evolvido, quer dizer, evoluído, e coração imaturo, requintamo-nos presentemente na arte de esfacelar o progresso espiritual. Nós estamos evoluídos materialmente, tecnologicamente, mas o coração, nós mesmos, o nosso interior continua imaturo, somos crianças ainda no aprendizado, no verdadeiro aprendizado. O excelso orientador fez a oração mais longo intervalo, durante o qual observei companheiros em torno, homens e mulheres, segurando alguns fortemente as mãos uns dos outros, exibiam extrema palidez no semblante estarrecido. Vamos lembrar que a maioria ali eram espíritos
que estavam em desdobramento, enquanto o corpo estava adormecido. Então estavam todos pálidos, estarrecidos com o que estavam ouvindo, porque todos eles e nós aqui ouvindo a palestra do Eusébio, nós estamos vestindo a carapuça. Não tem outra palavra para isso. Alguns deles, por certo, compareciam ali pela primeira vez como eu, dado o estático assombro que lhes estampava no rosto. Quer dizer, o admirado assombro, né? Estavam todos assombrados. Fixando na assembleia o olhar percussiente, quer dizer, penetrante, o instrutor prosseguiu. Nos séculos pretéritos, as cidades florescentes do mundo desapareciam pelo massacre. Ao gládio, né, ao peso dos conquistadores sem entranhas, ou estacionavam sob a onda mortífera da peste desconhecida e não atacada. Hoje, as coletividades humanas ainda sofrem o assédio da espada homicida e chuvas de bombas arremetem contra populações indefesas. No entanto, a febre amarela, a cólera e a varíola foram dominadas. A lepra e a tuberculose e o câncer experimentam combates sem tréguas. Existem, porém, nova ameaça ao domicílio terrestre: o profundo desequilíbrio, a desarmonia generalizada, as moléstias da alma que se ingerem sutis, solapando-vos a estabilidade, abalando a estabilidade. Vamos lembrar que esse livro é de 1947, nós hoje aqui, 2020, ele está atualíssimo. Vossos caminhos não parecem percorridos por seres conscientes, mas semelham-se a estranhas veredas, a caminhos curtos, né, atalhos, ao longo dos quais tripudiam duendes alucinados. Uma grande verdade, né? Nossos caminhos, né, parecem, né, o que ele está falando aqui, para aqueles que estavam ali assistindo e para nós, pelo menos para mim, isso cabe perfeitamente. A gente parece, né, crianças alucinadas, perdidas. Há 2000 anos nós recebemos os ensinamentos do Cristo. Há 4, 5 mil anos de Krishna, de Buda, ensinamentos que, se nós tivéssemos aprendido, esse mundo seria completamente diferente. E a gente continua batendo cabeça com as ilusões, com as bobagens, continuamos com as guerras, continuamos com os melindres, com o orgulho, com a vaidade, com o egoísmo, continuamos com tudo. Só que com uma tecnologia que faz com que a gente tenha um verniz de modernidade, mas no íntimo somos igualzinho ao que éramos naquela época. Homens, como fruto de eras sombrias caracterizadas pela opressão e maldade recíprocas em que temos vivido, odiando-nos uns aos outros, vemos a terra convertida em campo de quase interminas hostilidades. Não mudou nada. Hoje se briga por causa de time de futebol, por causa de partido político, se hostiliza irmãos da mesma família, se mata na rua por causa de um time de futebol. Quer dizer, uma coisa absurda, não só aqui no Brasil, como em vários países que se dizem mais civilizados. Então nós não mudamos nada, infelizmente. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil. Todo mundo quer ficar rico facilmente e ficar sem fazer nada. Aqui nós não viemos para turismo, nós não viemos a passeio, nós viemos aqui fazer uma pós-graduação, viemos aqui fazer um estudo aprofundado de nós mesmos. Nós não podemos perder tempo.
E a gente não entende isso. Homens e nações perseguem o mito do ouro fácil. Criaturas sensíveis abandonam-se aos distúrbios das paixões. Cérebros vigorosos perdem a visão interior, enceguecidos pelos enganos da personalidade e do autoritarismo, empenhados em disputas intermináveis, em duelos formidantes de opinião, né? em duelos de opiniões terríveis, conduzidos por desvairadas ambições inferiores, os filhos da terra abeiram-se de novo abismo, que o olhar conturbado não lhes deixa perceber. Esse e antivórtice, quer dizer, esse vórtice claro, né? Essa claridade aberta, meus irmãos, é o da alienação mental, que não nos desintegra só os patrimônios celulares da vida física, senão também nos atinge o tecido sutil da alma, invadindo-nos o cerne do corpo perispiritual, o centro, né, do nosso corpo perispiritual. Então, o que ele está dizendo? Esses vórtices que a gente abre, né, de alienação mental, não desintegra só os patrimônios celulares, não são só as células que são desintegradas e a gente desencarna antes do tempo como suicida involuntário, mas também desintegra a nossa alma, o nosso espírito, porque nós perdemos o sentido da encarnação, nós perdemos o dever que nos trouxe aqui, que é da modificação interior, do autoconhecimento, da reforma íntima. Perdão. Então a gente perde a encarnação, perde o que a gente veio fazer aqui. Quase todos os quadros da civilização moderna se acham comprometidos na estrutura fundamental. Precisamos, pois, mobilizar todas as forças ao nosso alcance, a serviço da causa humana, que é a nossa própria causa. Ele é espírito, né? A causa da humanidade é a causa de todos nós, encarnados e desencarnados. O trabalho salvacionista não é exclusividade da religião. Constitui ministério comum a todos, porque dia virá em que o homem há de reconhecer a divina presença em toda parte. Vai chegar o dia que nós vamos reconhecer Deus em todas as coisas. No ar que nós respiramos, no sol que ilumina bons e maus, pântanos e plantações, né? Na água que é a vida, 70% do nosso corpo, 70% do planeta é o que nos mantém vivo. Em tudo, nós temos que olhar e ver a presença de Deus, principalmente em nós mesmos, no nosso interior. A realização que nos compete não se filia ao particularismo, é obra genérica para a coletividade, esforço do servidor honesto e sincero, interessado no bem de todos. Se visitais a nossa companhia, buscando orientação para o trabalho sublime do Espírito, não vos esqueçais vossa luz própria. Se estão buscando aqui uma forma de trabalhar junto com o plano espiritual para se melhorar, para crescer, não se esqueça da luz que existe dentro de cada um de nós, que é a imagem e semelhança de Deus e que nós temos que fazer brilhar cada vez mais. Não conteis com achotes alheios para a jornada. Eu não posso contar com a luz do outro, eu não posso contar com a luz
dos mestres que nos ensinam no Evangelho, eu tenho que contar com a minha luz para que eu ilumine o meu caminho. Se eu ajudar aqueles que estão em volta, ótimo, mas cada um só pode contar com a sua luz. Nós viemos aqui para a nossa melhora, para a nossa reforma íntima, para o nosso crescimento. Em míseros planos de sofrimento regenerador, nas vizinhanças da carne, choram amargamente milhões de homens e de mulheres que abusaram do concurso dos bons, que abusaram da ajuda dos bons, precipitando-se nas trevas ao perder no túmulo os olhos efêmeros com que apreciavam a paisagem da vida à luz do sol. Displicentes e recalcitrantes, quer dizer, displicentes e teimosos, esquivaram-se a todas as oportunidades de acender a própria lâmpada. A maioria de nós somos displicentes e teimosos. A gente não acende a nossa lâmpada. A gente quer a luz da religião, a gente quer a luz do outro, a gente quer a luz do mestre, a gente quer que desça uma luz, mas a gente não quer o trabalho de sair da nossa zona de conforto e acender a nossa luz através do esforço, através da vontade. Sempre, de novo, Emmanuel, capítulo 2 do Pensamento e Vida, vontade, vontade verdadeira. Aborreciam os atritos da luta, elegeram o gozo corporal como objetivo supremo dos seus propósitos na Terra. Eles se aborreciam com a luta, se aborreciam com o trabalho e elegeram mamona, elegeram o gozo corporal, as coisas da matéria como objetivo supremo dos seus propósitos na Terra. Conseguir coisas, ter coisas, comprar casa, comprar carro, comprar roupa, comprar sapato. E aí? Nós não viemos aqui para isso. E quando a morte lhe cerrou as pálpebras saciadas, passaram a conhecer uma noite mais longa e mais densa, referta, quer dizer, recheada de angústias e de pavores. Porque por similaridade, por afinidade, como um imã, a hora que a gente desencarna, automaticamente por afinidade nós vamos com os nossos afins na região do umbral que tem a nossa sintonia, nossa verdadeira sintonia, não o nosso verniz. Aí a coisa pega. Nesse momento, Eusébio interrompeu-se por mais de 1 minuto, como a recordar cenas comovedoras que as imagens de seu verbo, da sua palavra, evocavam, demonstrando certa vaguidade no olhar. O olhar estava perdido, lembrando. Notei a ansiedade com que a Assembleia aguardava o retorno de sua palavra. Damas sensibilizadas ressumbravam, quer dizer, transpareciam forte impressão nas fisionomias transfiguradas. E todos nós, ante a exposição leal e comovente, nos mantínhamos quietos, e aturdidos. Decorridos longos segundos, o orador prosseguiu com inflexão enérgica e patriarcal. Procurais conosco a precisa orientação para os trabalhos que vos tangem presentemente, que vos realizam presentemente na crosta da terra. Seduzidos pela claridade da esfera superior, fascinados pelas primeiras noções do amor universal, desejais a graça da cooperação na sementeira do porvir. Reclamais asas para os surtos sublimes, tendes em mira coadjuvar, quer dizer, auxiliar no esforço de elevação. Indubitavelmente, quer dizer, sem dúvida, a intenção não pode ser mais nobre. É, entretanto, indispensável considereis a vossa necessidade de integração no dever de cada dia. Impossível
é progredir no século sem atender às obrigações da hora. Ninguém vai crescer fugindo do seu dever. Ninguém vai se melhorar só pela palavra, só pelo ai, que vontade que eu tenho de servir a Jesus, de trabalhar junto com os espíritos elevados. E o que você está fazendo para isso? Qual é o seu esforço? Qual é a sua mudança interior? Qual é a sua luz interior para que você possa trabalhar junto? Para que você possa realmente servir junto com espíritos superiores? Porque para ser superior eles ralaram, sofreram, passaram por atritos, fizeram a sua reforma íntima através do burilamento interior. Não se consegue só pela vontade da boca para fora. É a vontade do esforço, da perseverança. Torna-se imprescindível na atualidade recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Os verdadeiros desejos têm que ser o melhor possível. Os trabalhos, os pensamentos, a palavra, os sentimentos, os melhores possíveis. Não basta crer na imortalidade da alma. Não basta crer. E muita gente fala da imortalidade, mas lá no fundo tem suas dúvidas. Muitos espíritas têm medo de morrer. Muitos espíritas têm medo de espírito, então não é espírita, é qualquer coisa, porque não entendeu nada do que está estudando, se é que está estudando, se é que não fala só da boca para fora. Não basta crer na imortalidade da alma. Inadiável é a iluminação de nós mesmos, a fim de que sejamos claridade sublime. Não basta para o arrojado cometimento da redenção o simples reconhecimento da sobrevivência da alma e do intercâmbio entre dois mundos. Os levianos e os maus, os ignorantes e os estultos, os insensatos, podem corresponder-se igualmente à distância de país a país. Não é o intercâmbio que vai fazer de você um iluminado, nem uma pessoa melhor. É o seu esforço de realizar boas obras. Perdão. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos encerram, que nos prendem na sombra. Esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo aviltante, quer dizer, do personalismo vergonhoso. E hoje o personalismo aí corre solto, com todo mundo achando que a sua opinião tem que ser ouvida por todos, com todo mundo tirando foto à torta e à direita e achando que todo mundo tem que achar o máximo. É complicado, o personalismo aumentou e aumentou muito. Vou repetir. Antes de mais nada, importa elevar o coração, romper as muralhas que nos prendem na sombra, esquecer as ilusões da posse, dilacerar os véus espessos da vaidade, abster-se do letal licor do personalismo vergonhoso, para que os clarões do monte refujam no fundo dos vales, a fim de que o sol eterno de Deus dissipe as transitórias trevas humanas. Que coisa linda, porque as trevas são transitórias, porque treva é só ausência de luz. O sol eterno de Deus dissipem as transitórias trevas humanas. Vanguardeiros da fé viva, que o desejais ser doravante no mundo, não obstante os percalços que nos defrontam, exige-se de vós a cabal, a plena demonstração de estar certos da espiritualidade divina. O plano superior
não se interessa pela incorporação de devotos famintos de um paraíso beatífico. Ninguém no plano superior está procurando gente que procura céu, que procura paraíso, um anjinho tocando harpa. Admitiríeis, porventura, vossa permanência na crosta planetária sem finalidade específica? Eu repito e vou repetir sempre. Não existe peça sobressalente aqui no planeta. Em lugar nenhum. Nós somos únicos e tem um trabalho, um dever para cada um de nós. Se a erva tenra deve produzir consoante, quer dizer, deve produzir de acordo com objetivos superiores, que dizer da magnífica inteligência do homem encarnado, que não há de esperar da razão iluminada pela fé? Receberíamos tão sagrados depósitos de conhecimento edificante para um sacrifício por nada? Teríamos o aljofar, quer dizer, lágrimas, né? Teríamos as lágrimas de tais bênçãos para fortalecer o propósito egoístico de alcançar o céu sem escalas preparatórias, sem atividades purificadoras? Nossa meta, meus amigos, não se compadece com o exclusivismo ególatra, né? Aquele que endeusa o ego. A porta divina não se abre a espíritos que se não divinizaram pelo trabalho incessante de cooperação com o Pai Altíssimo. E o solo do planeta a que vos prendeis provisoriamente representa o abençoado círculo de colaboração que o Senhor nos confia. Recolhei o orvalho celeste no escrínio, no íntimo do coração, sedento de paz. Contemplai as estrelas que nos acenam de longe como sublimes ápices da divindade. Todavia, não ouvideis o campo de lutas presentes. Não se esqueçam do campo de lutas presentes, que é o aqui e o agora. O espiritualismo, nos tempos modernos, não pôde restringir Deus entre as paredes de um templo da Terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a Terra no templo augusto de Deus. Olha que coisa mais linda e como é atual. Tudo que ele está colocando aqui em 1947 é atualíssimo. Eu vou repetir. O espiritualismo nos tempos modernos não pode restringir Deus entre as paredes de um templo da Terra, porque a nossa missão essencial é a de converter toda a Terra no templo augusto de Deus. Para a nossa vanguarda de obreiros decididos e valorosos, passou a fase de experimentação fútil, de investigações desordenadas, de raciocínios periféricos. Se havia passado antes da metade do século passado, imagina hoje, já passou faz tempo. Nós estamos aqui no meio de uma pandemia para acordar, para botar em prática os ensinamentos que temos que já ter adquirido. Vivemos a estruturação de sentimentos novos, argamassando, construindo as colunas do mundo vindouro, com a luz acesa em nosso campo íntimo. Natural é que os aprendizes recém-chegados experimentem, examinem, operem sondagens e evoquem teorias brilhantes em que as hipóteses concorram ao lado da exibição personalista, compreensível e razoável. Então nós temos que colocar o que ele está vendo aqui. Toda escola caracteriza-se pelos diversos cursos que lhe formam os quadros e as disciplinas. Todas as escolas têm os cursos, as disciplinas,
né? Exatamente como Jesus colocou, na casa do Pai existem várias moradas. Cada um de nós tem os cursos e as disciplinas que nós vamos cursar e nos aprimorar. Não nos dirigimos aqui, porém, aos que ainda sonham na clausura do eu, enredados nos mil obstáculos da fantasia que lhes cristaliza as impressões. Eles estão ali, às vezes pode ter várias escolas, mas o empenho, a vontade do aluno aprender e assimilar e começar a colocar em práticas é absolutamente necessário. Não dá mais tempo a perder. Não tinha mais tempo a perder em 1947. Imagina hoje, em 2020. Aí é que nós não temos mais tempo a perder. Agora não é mais tempo de buscar lições. Agora é tempo de aplicar as lições que nós já aprendemos. O tempo urge. Nós estamos aí com as mudanças mais do que batendo na porta, né? Arrombando as portas. Falamos a vós outros que sentis a sede de universalismos, anônimos companheiros da humanidade que se esforça por emergir das trevas para a luz. Como aceitardes a estagnação como princípio e a felicidade exclusivista como fim? Como aceitar ficar parado no tempo e no espaço e a felicidade só para mim, só para os meus como um fim a ser atingido? Nós temos que estar em movimento, nós temos que estar realizando e nós temos que principalmente pensar no todo. Agora é o nós, o eu não pode mais existir. O tempo do eu já foi. Agora é nós. Nós temos que crescer e melhorar juntos. Alimentemos a esperança renovadora. Não invoqueis Jesus para justificar anseios de repouso indébito. Ele não atingiu as culminâncias da ressurreição sem subir ao Calvário, e as suas lições referem-se à fé que transporta montanhas. Não reclamemos, pois, ingresso em mundos felizes antes de melhorar o nosso próprio mundo. Eu não posso querer ingressar em mundos felizes se eu não estou trabalhando, se eu não estou aqui na labuta, no esforço para mudar o meu mundo interior e depois poder ajudar a mudar o planeta no qual eu estou aprendendo, eu estou crescendo, no qual eu estou ligada energeticamente. Nós vamos crescer em grupo. Nós temos que ajudar este planeta a crescer também. Esquecei o velho erro de que a morte do corpo constitui milagrosa imersão da alma no rio do encantamento. Rendamos culto à vida permanente, à justiça perfeita e adaptemo-nos à lei, que nos apreciará o mérito sempre de conformidade com as nossas próprias obras, a cada um conforme as suas obras. Nosso ministério é de iluminação e de eternidade. O governo universal não nos circunscreveu às atividades à guarda de altares perecíveis. Não fomos convocados a velar no círculo particular de uma interpretação exclusivista, senão a cooperar na libertação do espírito encarnado, abrindo horizontes mais claros à razão humana, refazendo o edifício da fé redentora que as religiões literalistas esqueceram. Então ele não está ali para esta religião ou para aquela, nem para exclusivismos, nem para dogmas. Não está fazendo proselitismo, querendo trazer gente para a religião dele, não. Ele ali é universalista. Vamos ajudar a todos aqueles que querem se modificar e querem se ajudar. Vamos trabalhar em prol do crescimento da humanidade, do ser humano, do planeta. Sopros imensos da onda evolucionista varrem os ambientes da Terra. Todos os dias ruem princípios convencionais mantidos a título de invioláveis durante séculos. A mente humana perplexa é compelida a transições angustiosas. A subversão de valores,
a experiência social e o processo acelerado de seleção pelo sofrimento coletivo perturbam os tímidos e os invigilantes, que representam esmagadora maioria em toda parte. Infelizmente, os invigilantes e os tímidos, aqueles que não vão ajudar em nada, não vão se meter em nada, né? Estão em cima do muro, acham que deixar como está para ver como é que fica, acham que estão fazendo alguma coisa. Estão sendo orientados, estão sendo manipulados, estão sendo controlados, infelizmente, pelos nossos irmãozinhos instigantes. Como atender a esses milhões de necessitados espirituais se não receberdes a responsabilidade do socorro fraterno? Como sanar a loucura incipiente se não vos transformardes em imãs que mantenham o equilíbrio? Sabemos que a harmonia interior não é artigo de oferta e procura nos mercados terrestres, mas aquisição espiritual só acessível no templo do Espírito. Aqui dentro de nós é o nosso templo, que temos que manter limpo, o mais puro possível, o mais iluminado possível, a serviço de Deus. Faça, pois, necessário, acendamos o coração em amor fraternal à frente do serviço. Não bastará em nossas realizações a crença que espera. Indispensável é o amor que confia e atende, transforma e eleva como vaso legítimo da sabedoria divina. Olha que coisa que está. Não bastará em nossas realizações a crença que espera. Aqueles que estão esperando que venha o Salvador, que venha aquele que vai fazer, que venha aquele que vai iluminar, alguém vai fazer. Aquele que espera já foi o seu tempo. Indispensável é o amor que confia em Deus, confia que Deus trabalha para o homem, pelo homem e atende ao chamado de Deus. Transforma a sua psicosfera, transforma a sua volta e eleva tudo à sua volta, como um vaso legítimo da sabedoria divina. É o que nós somos, vasos. Vasos temos que ser vasos limpos, vasos prontos para servir, onde Deus possa colocar a sua energia, a sua força, para que nós possamos ser servos úteis, utilizando a força que Deus nos empresta, a luz que Ele nos ajuda a ter em nós, para iluminar o caminho nosso e daqueles que estão à nossa volta. E a força para que a gente possa socorrer, possa ajudar aqueles que estão à nossa volta, que é isso que Deus espera de nós. Vamos continuar então com essa preleção maravilhosa na sua terceira parte.